Fala, endorfinados. Boa noite, Miller. Boa noite, Maiara. Boa Tudo bom? noite. Deixa eu tirar o som daqui, porque deu errado aqui o negócio. Então, galera, mais um Endorfinado Podcast. E hoje temos duas pessoas aqui maravilhosas, pessoas especiais, mais inteligentes do que eu, é sempre que eu falo. Eu sempre trago pessoas mais inteligentes, mais sábias. Bonitas já a gente tenta, né? Mas hoje vamos conversar sobre um tema relevante: treino e nutrição, a dupla para performance e bem-estar. Eles vão falar um pouco também sobre a consultoria das estrelas, vai falar aqui um pouquinho da experiência que eles têm nessa área e vai ser top demais. Primeiro, eu queria que vocês se apresentassem do jeito que vocês quiserem, fiquem à vontade, tá? Só não se levantem, tá? Por favor. Essa, aquela do meio e essa aqui do meio, na verdade. É a do meio, né? A do meio. Pode ficar à vontade, cara. Miller, por favor, se apresente. Bom, eu sou o professor Miller. Não tenho muito o que falar de mim, não. Eu sou eu, né, cara? Formado em Educação Física, sou pós-graduado em... Fisiologia. Eita, que vontade derrotado. Perdão aí, pessoal. Eu sou pós-graduado em Fisiologia do Exercício e espero contribuir com o meu conhecimento Simbora. com o podcast de vocês. Maiara Martins, por favor, fique à vontade. Boa noite, pessoal. Eu sou Maiara Martins. Sou graduada em nutrição desde 2016. Sou especialista em saúde humana, né? Nutrição humana, como a gente fala, e voltada ao esporte, mas também tenho especialidade em saúde da mulher. E estamos aí, o nosso maior público é realmente saúde e esporte. Devido à consultoria também, Isso. né? A gente atende mais atletas, mas é um atendimento bem geral mesmo. Perfeito. Tá aí um pouco sobre o Miller, um pouco sobre a Maiara. E, claro, quero que você que está nos assistindo agora no ao vivo e a cores, temos algumas pessoas aqui já. Dá um oi aí, por favor, para falar o nome de vocês, para dar uma boa noite para vocês, tá? Dá um oi aí, por favor. E pega o link desse canal aí, dessa live, joga no grupo aí da galera, pra galera vir pra cá e ter mais conhecimento aqui com essas feras aqui da nossa cidade, tá bom? Então, ó, outra pergunta que eu quero fazer a vocês é: o que motivou vocês a Eu virar pra estarem. câmera, deixa eu virar pra você. O que motivou vocês a entrarem nessa área que vocês estão hoje, que acabou se unindo aí, fazendo essa consultoria, né? Até chegar essa consultoria, na verdade. Mas o que motivou vocês a escolher essas áreas e como ela se conecta no dia a dia de vocês aí, principalmente para performance e saúde? Que vocês podem responder aí sobre isso. O que motivou vocês a educação física? O que motivou você a estar nessa área hoje? Ah, tá. Cara, o que me motivou na educação física é um papo tão distante, tão longo, que eu acho que o pessoal não ia nem acreditar em mim. Mas foi algo assim, quase que sobrenatural, entendeu? Você queria educação física na época, não? Não, Outra parada, era outra história. outra loucura. Era outra história. É pra eu contar mesmo? Se você O que quiser, fique à aconteceu? vontade. Seria interessante, né? Meu irmão, eu vou contar então. Vá, conta aí. Vou contar. Porque se torna mais uma fofoca também, né? Aí fica bom. Eu só não vou citar nomes. Dá, beleza, Não de vou boa, falar de boa, nomes. de boa. Mas, ó, cadê a câmera? Por Cara incrível do que Mel. pareça, foi algo assim, realmente um pouco sobrenatural. Porque o Breninho do Apocalipse, Essa é a forma carinhosa que ele me chama, tá? eu tava querendo saber o que eu ia fazer. Isso lá para as bandas de 2010, por aí. Aí eu comecei a orar, eu era evangélico na época, né? Aí eu comecei, só não sou mais evangélico. Sim, A sim, minha sim, crença, sim. a minha fé continua. Sim, sim. Entendeu? Aí eu tava orando, perguntando o que é que eu poderia fazer e tal. Aí eu orei. E determinado dia o apóstolo chegou no culto lá e falou: agora é hora de orar com o que você mais deseja, não sei o quê. É O apóstolo Luiz, sabe? aquele negócio. E tal. Aí eu fui, orei, aí quando eu saí lá da igreja, eu caminhando, rapaz, senhor, será que é verdade mesmo isso? Como é que vai acontecer? Me diga agora, eu tô agoniado pra saber, eu tava doido pra saber. Aí caiu uma folha verde na minha frente à noite, né?
Aí eu disse, olha que coisa incrível, eu nunca vi uma folha verde caindo. A não ser que alguém vá lá e balance, né? Sim. Que folha mais madurinha que cai. Aí eu disse, rapaz, será que isso foi algum sinal, alguma coisa? Aí eu passei por outra árvore, outra folha verde, na minha cabeça, né, caindo. Aí eu disse, não é possível, se eu tenho que confirmar. Fulana me disse que, era uma colega minha, né? Fulana me disse que a educação física era massa. O senhor acha que é certo? Porque eu tinha orado, né? Falei das profissões e tal. Sim. Aí me confirmei, senhor. Aí a fulana apareceu na minha frente, e aí, Miller? Eu disse, não, pô. Não, não é possível. Eu disse, não, essa área, eu vou entrar nessa área então. Né? Fora outras coisinhas que aconteceram antes, com outro professor de educação física, Sim, que sim. me encontrou na rua. Eu disse, não, é outro sinal. Aí foi isso, eu acreditei que era um sinal, entendeu? Aí eu fui, Foi. entrei, né? Gostei e tô aí. Bom, foi isso Foi. foi assim que eu entrei na educação física, né? Bem assim, Foi. interessante, sabe? Foi. Foi diferente de mim. Essa é a minha história. É Foi sério. diferente. E aí, Mayara, como foi que você gostava muito de comer e aí acabou. Não. Na verdade, na minha infância, a minha mãe sempre tentou trazer o mais natural para casa. E eu já cresci habituada com isso, com comer mais frutas, vegetais e tudo mais. Isso me atraía, mas não tanto. Sim. Na época do ensino médio, eu lembro que queria algo voltado à química ou à ciência. Eu tinha essa dúvida entre quais das áreas eu seguiria. Aí eu tentei diversas áreas, né? Na época ainda se prestava alguns vestibulares. Eu me lembro de ter prestado da UNEAL para química. Tentei o FAO, aí eu coloquei engenharia química e coloquei farmácia. Então eu estava muito na área da química. Até que saiu a aprovação, mas eu não conseguiria estudar integral. Aí eu disse, mas eu não vou ficar um ano sem estudar. Aí eu fui pro ProUni, que era a única forma de estudar noturno. Gratuito, né? Aí eu passei em nutrição. Aí eu disse, vou tentar, se eu gostar. É na área da saúde, é ciência, né? Se eu gostar, eu fico, permaneço. E tá aí, eu fiquei um ano na expectativa de que mudaria de curso no fim do ano. Mas eu gostei muito e decidi continuar. Hoje em dia eu não sei se faria outra graduação, mas logo nos primeiros semestres eu já me apaixonei pelo que a nutrição pode fazer, né? A gente consegue curar um indivíduo e também consegue prevenir doenças. Então, para mim foi maravilhoso. Legal, né? Uma médica da comida. Ô, Glória. Não Bom. teve nada sobrenatural. Eu já ia perguntar isso. Bota ela pra comer essa batatinha. Vai, amiga. Agora não. Como diz o meu filho, aqui tem carninha de bolinha também. É linguiça? Carninha de bolinha. Mas, tá vendo aí como as coisas acontecem, né? Já eu queria engenharia civil, tudo a ver, né? Cálculos, né? Essas paradas todas. A minha vontade era fazer direito. Ó, Eu tinha isso, né, na cabeça. Não, eu quero ser direito, eu quero ficar de terno. Imaginem o Miller advogado. advogado, hein? Eu ia bater na mesa do juiz. Meritíssimo. Tá errado, senhor, viu? Tá errado. Me perdoe, Vossa Com Excelência. todo respeito, o senhor aí tá... Nossas informações aqui estão divergentes. Olha pra aí. Nem imagino um negócio desse. Todo mundo lá na frente, como é o nome daquele pessoal que fica. Eu já fui também. Júri. Galera do júri. Eu já fui júri. Mas eu nunca me inscrevi para direito. Eu tinha essa vontade. Mas não rolou. Não, aí eu fiz 2 anos de inglês, de letras em inglês. Sim. Eu passei no ciência de computação também, aí não dei valor, achei caro. Aí foi isso antes do sistema da oração que eu falei, né? Sim. A oração veio depois. Aí pronto, aí estamos aí. Estamos aí. Massa demais. E essa consultoria das estrelas surgiu como? Consultoria das estrelas, consultoria, tava procurando um nome. Foi ideia dele. Não, cara. Eu conheço a Mayara tem mais de 10 anos, tem uns 10 anos. Não, tem uns 8 anos. Foi desde a minha graduação, desde que eu concluí. A gente começou a fazer uma parceria de patrocínio para lutadores. Tinha Sim. 2 equipes de luta que a gente patrocinava. A gente conheceu a partir daí e depois... 2014 isso. 2016. 2016, por aí. 2016. Isso faz 8 anos. Pronto.
a gente tinha a parceria lá com o pessoal. E por incrível que pareça, o pessoal ganhava bastante. Sim. Né? Preparação física, eu fazia preparação física, ela fazia dieta, obviamente, e muito importante a parte dos treinadores de luta. Mas a gente fazia a gente teve toda uma inovação, né? Porque a gente fazia o treinamento deles, a gente fazia ganho de peso, perda de peso, fazia reposição, Sim. né? Tudo controladozinho, tudo bonitinho. Aí dava certo, ninguém adoeceu, não. Acho que a gente funcionou bem ali. Sim. Aí conheci a Mayara e foi. Aí a gente já trabalhou aqui também, eu acho que ali, nas outras salas ali. A gente abriu um consultório de avaliação física, a gente fez uma parceria. Depois a gente fechou, eu abri o box e tal. E essa questão das estrelas foi assim muito aleatório, porque eu tinha duas alunas e eu dei aula para elas e um dia eu postei elas treinando e coloquei lá consultoria das estrelas. Porque quem treinava comigo era estrela, modéstia à parte. Não foi, né? Não foi, ó, que cara mostrado, não. Mas eu coloquei lá, consultoria das estrelas, porque quem treinava ali eram estrelas, né? E eu chamei a Mayara, disse, Mayara, tô consultoria das estrelas e tal. E quer não, chegar junto, a gente faz um valorzinho, faz. Ela disse, bora. Aí, pronto, amigo, assim, é o Léo, aleatório. O Léo. Ah, o Léo não, né? O Léo é outra coisa. Aleatório, assim. Aleatório. Eu chamei, a gente ficou, pronto. Eu disse, eu vou consertar minha sala. Aí consertei a sala, deixei direitinho, bem caverna. Eu gosto daquele estilo caverna. Aham. Eu acho bonitinho, um negócio muito bonitinho, limpinho, assim, tal. Mas um negócio parecendo rústico, caverna, com um dragão dentro. Eu acho massa. Aí eu fiz o bloco daquele jeito. Pronto. Ai, meu Deus. E ficou. Ficou. Mas foi assim, o negócio que o cara planeja demais, não dá. Não dá, né? Minhas coisas foram assim. E pronto, estamos Aí aí. tu entrou, É, mergulhou nessa na ideia verdade, aí. a gente já fazia Já fazia isso. antes, como vocês falaram, Só que né? sem Há um tempo nome, atrás, né? A gente já tem há muito tempo pacientes que a gente acompanha. Eu faço a dieta, ele faz o treinamento. Só não era algo atendido em conjunto. Sim. Só acontecia na época que a gente atendia aqui no prédio, que a gente tinha uma sala em parceria. Mas depois que ele montou o box e a gente ficou em atendimentos, ficou muito mais disperso. Sim. Mas a parceria da consultoria realmente foi algo recente. Vai fazer um ano agora em novembro. Já fez. Não, dia 30. Não 30 fale- de novembro. Não fale de data. Ele é muito esquecido. Ele é muito não rola, esquecido. né? 30 de Não fale de novembro data. foi o dia que a gente lançou. Ah, que massa aí. Isso é bom. Sempre alguém tem alguém que lembre, né? Quando Ah, é parceria de eu sou alguma a pessoa coisa. que lembra. Sempre tem alguém que lembre. Massa, hoje vocês têm alunos Brasil. Sim, a gente já pegou 5 continentes, né? A gente tem Brasil, Lisboa, né? Aquela moça que estava em Lisboa, ficou rodando, que tá no Sim. navio. Sim, é que trabalha em Ela, alto mar. ela trabalha em alto mar. Tem Temos o pessoal Estados da África, Unidos. Sim. que moram aqui agora. Los Angeles. Quem mais? Qual país mais? Só, né? Tem na África também, né? Tem africano que mora no Brasil, mas tem africano que tá na África. Tem nos Estados Unidos 3 pessoas. Tem na Inglaterra. Tem outro país da Europa que eu não tô lembrada. Mas tem. Mas tem também. Essa aqui tá na Itália. Ela fica na Itália, mas ela roda Roda o o mundo, né? navio. E no Brasil tem alguns lugares. Das estrelas mesmo, né? Das estrelas. Estrelar. Já é na Lua, já é na Lua. se você Ah, que quiser. massa, massa. E aí, essas pessoas já treinavam ou e procuraram vocês? Agora já treinavam e estavam querendo A algo maioria diferente? já treinava e não tinha consciência de como treinar, do que fazer. E você, Mayara, quais são os erros que você observou com essa galera que começou aí, que estava sem orientação, né? Que agora tem orientação com vocês. Quais foram os maiores erros que você vê na nutrição dessa galera? Bom, muitos dos nossos pacientes falam que tem uma consultoria completa, porque além da gente abordar a parte física, a gente conversa um pouco também a respeito da parte mental, da parte psicológica, do equilíbrio que essa pessoa está tendo na vida dela, né?
Pegando o gancho da fala do Miller a respeito da insatisfação com o próprio corpo de algumas pessoas e a inspiração em pessoas com uma realidade completamente diferente, muitos vêm com esse erro de se inspirar em pessoas Sim. que não é possível você ter o mesmo ritmo, a mesma rotina, pessoas que não trabalham, pessoas que vivem do corpo, atletas que só se dedicam a treinar, pessoas que são patrocinadas, por exemplo, que vivem disso. Então, uma das coisas que eu considero principal é a mídia hoje em dia, a cobrança social de se estar dentro dos padrões, às vezes indiretamente, às Sim. vezes só o fato de uma pessoa visualizar alguém já acha que precisa ser igual. Isso inconscientemente. Então, eu acho que o principal erro parte daí. É você não se conhecer, é você não saber os seus limites, né? E a partir daí, outros erros que eu encontro diretamente na nutrição, por exemplo, restrições excessivas. As pessoas acham que precisam comer muito pouco para poder emagrecer. Ou o excesso do uso de industrializados. É incrível o quanto hoje em dia, com tanta informação, ainda se divulga, ainda se difunde que alimento processado pode ser mais saudável ou pode ser equivalente a um alimento natural, coisa que a gente sabe que não é verdade. Então, são pessoas que vivem rotinas muito corridas, que comem na rua, comem muito mal e acham que aquilo ali vai trazer nutriente. Na verdade, traz energia, né? Traz Ah. caloria, mas nutriente fica a desejar. Então, eu acredito que os principais erros estão aí. Aproveitando, já que você já está falando sobre essa parte, né, da nutrição, quais são os pilares aí de alimentação para balanceada, né? Então, Para quem a treina. alimentação balanceada, nós temos as 10 regras, né, do equilíbrio da dieta, mas visando quem treina quer performance, né? Independente se você é um atleta ou se você é uma pessoa fisicamente ativa, que a gente costuma separar assim. Quem vai para musculação quer evoluir na carga. Isso é performance, isso é melhoria de performance, né? Quem vai para uma luta precisa de melhoria de performance também. Então, os pilares que eu considero seria, primeiramente, visualizar o objetivo, né? Segundo, acessibilidade, porque não adianta eu tentar colocar na tua vida algo que você não consegue comprar, o que você não consegue ter na sua rotina. Prazer alimentar é muito importante, comer o que se gosta, porque senão fica uma vida sem graça. A alimentação é um dos maiores prazeres da nossa vida, então você precisa comer o que gosta também. E o equilíbrio entre nutrientes, que aí vai entrar no meio de tudo isso, meio que de forma silenciosa. Porque a minha profissão tem esse dever, né? De trazer nutrição para sua vida de uma forma mais prazerosa. Massa. Existe alguma uma receita universal para treino e dieta para galera? De forma alguma. Não existe. Cada uma é Cada individualizada. indivíduo é único. Não dá para dizer. Nem uma pessoa, duas pessoas do mesmo sexo, com a mesma altura, com o mesmo peso, eu não posso prescrever a mesma dieta. Porque com certeza ela não tem a mesma composição corporal. Bem assim é o treino. Até irmãos gêmeos, a gente não vai fazer igual. Tem que fazer diferente. Porque depende da individualidade da pessoa, dos Uhum. objetivos da pessoa. E quando a gente fala em individualidade, já expressa tudo, né? Então, como a Mayra falou, cada indivíduo é único. Cada indivíduo tem seu objetivo. Por mais que, se você e eu, se nós formos correr, não é o mesmo treino. Pode ser Uhum. parecido. Isso. A gente pode treinar, tipo, você vai treinar no seu pace, eu treinarei no meu pace. Isso em si já torna o treino diferente. Isso. Então são coisas que cada pessoa ela precisa ter a sua parte específica.
Eu sei que tem clientes, eu sei que tem alunos meus que pegam o treino no aplicativo e faz com outra pessoa. Agora, isso aí não é problema meu. Sim. Eu passei o treino para uma pessoa, entende? Aí depois a pessoa chega, tá quebrado, não sabe por quê. Não é? Eu sei que tem gente que faz isso. Eu sei que isso acontece, entendeu? Então, depende do que a pessoa quer, depende do que a pessoa pode fazer, depende das condições da Da pessoa. pessoa, sim. Cada pessoa, Entendeu? né? Cada pessoa é pessoa. Se a gente pega, vamos falar da parte masculina agora. O que é que o homem se interessa mais? O que é que o cliente masculino se interessa mais? Músculo, né? A Isso. maioria. Não, depende do esporte. Mas em si, é um braço legal, um ombro bem desenhado. Mas tem gente que não entende isso, né? E vai treinar com o parceiro. Aí quer fazer O mesmo treino. o mesmo treino que o parceiro Não faz. existe, é. Né? O parceiro pega lá 60 quilos de supino de cada lado, aí o cara que só aguenta 10 quer ir na onda. Aí até pega o peso, mas também não sai Não do sei. campo. Aí é nessa que o cara se machuca, É. né? Então, se eu consigo fazer supino com 100 quilos e eu vou treinar com você, você faz supino com 50, a gente pode fazer um treino parecido, mas a redução de carga É já enorme, faz com aí que já. o meu treino e o seu seja o Esse- mesmo é. supino, porém de maneira diferente, executado de forma diferente. A depender da sua necessidade, o seu supino pode ser mais rápido, mais forte, mais lento, com pausa, sem pausa. O meu pode ser com menos repetições. Depende da pessoa, depende do que a pessoa quer. Entendi. Né? Então não tem como. Não tem. Não tem uma O receita ideal é você, universal, né? o ideal é você ter seu treino, ter o meu, não é verdade? É isso. Show, show A de gente não vai bola. fazer ginástica rítmica para ficar tudo. Não é rítmica, é aquela que de cabeça para baixo na Sim, água. sim, sim. Ali É aquática, né? ali que tem que ser igual, né? Os movimentos. Mas... Isso, sincronizada. Isso. Sincronizada, nada Nada sincronizado, sincronizada, é. Então, Tem uma pergunta que geralmente se faz muito no meio. Eu ia falar no meio acadêmico, é por causa da academia, nada a ver. Mas no meio fitness, melhor a palavra, meio fitness. A galera fala muito em fazer Olha, exercício deixa em eu- jejum. deixa eu fazer logo. Eu faço, fica à O vontade. pessoal que for da ginástica aí, ginástica aí, até o treino dessas pessoas, É de fe- até o treino delas, eu tô falando dos movimentos Sim, iguais. sim, sim. Foi isso que eu me referi. Não vão fazer corte aí. Não, olhe só o que eu estou falando neste momento. Até o treino dessas pessoas que vão fazer movimentos exatamente iguais para uma apresentação, até a individualidade do treino delas é diferente. Sim. Depende. Né? Pode ficar claro. Sim, sobre a pergunta, tem muita galera que tá fazendo aí, faz exercício em jejum, dizendo que queima gordura. E outros dizem que não. Como é essa parada aí? Já chegou alguém falando isso pra vocês? Já, Consultoria. eu gosto. Eu acho interessante. Maiara é muito da ciência, né? Olha só, se você pega atletas rústicos, até hoje os caras fazem. Não tem como você querer bater o martelo e dizer que não funciona. Existe uma diferença mínima, cientificamente comprovada, é mínimo, Sim. de resultado entre o jejum e o alimentado. Alimentar. Mas existe. É mínimo, Mas é existe. quase irrelevante, é quase um espirro, mas existe, né? Agora sim, vale a pena você colocar isso para uma pessoa? Poxa, eu não sei, ela que sabe, né? Eu não posso Acho que opinar a deixa jogar ela falar a pra- questão alimentar aí, mas é mínimo, o resultado realmente ele é mínimo, mas tá lá. Entender que Entende? você vai estar em jejum e não vai conseguir treinar direito e vai ter que vai precisar, né, se alimentar, né? Mas depende muito. Mas e aí, Mayara, qual é a ideia aí? Então, liberar que o paciente faça um treinamento em jejum vai muito do conforto dele, primeiramente, né? Se ele se sente bem, se ele não tem uma hipoglicemia, se ele não passa mal, se ele não fica tonto, ele consegue exercitar bem lá, executar os movimentos da forma esperada, tudo bem, tá? Mas falando na questão de perda de gordura, como o Miller falou, cientificamente falando,
O que é que o jejum, o que é o jejum? É um período sem alimentar, né? Sem alimentar o indivíduo. A ausência da refeição, a ausência da alimentação em uma janela de tempo, ela vai favorecer uma estabilidade, né, nos níveis, tá? Quando a gente come, a nossa glicose sobe, né? Se a gente come carboidrato, principalmente. O nosso corpo, ele vai receber aquela energia, o que ele vai precisar naquele momento ele usa, o que não ele vai reservar. Nós reservamos dentro dos músculos e nós reservamos também no tecido adiposo, certo? Se eu sigo a minha dieta direitinho, se eu treino direitinho, então o que está calculado ali é favorável para a perda de gordura do meu corpo, ok. Mas eu posso potencializar isso aí com o jejum? Falando cientificamente, no período do jejum, dentro desse equilíbrio, existe a produção. Quando a gente pratica uma atividade física, existe uma produção meio que forçada de mais células que seriam consumidoras de energia. E a gente também teria o acesso de tecidos de gordura que não seriam necessários diante do alimento. Porque imagine, quando eu como, eu uso a glicose livre ali. Ok, vou usar a glicose. Se eu não tenho glicose disponível, se eu não tenho aquele açúcar no sangue disponível, então provavelmente, possivelmente, eu vou utilizar uma gordurinha que está lá junto da musculatura. Sim. Não vou entrar em nomes científicos aqui, mas potencializaria. Isso não é um estímulo para que vocês façam exercício em jejum. Primeiramente, você precisa ter conforto para poder fazer. E depende muito também do objetivo, porque se é uma pessoa que ela quer hipertrofia, por exemplo, ela treinar em jejum, ela pode ter uma quebra maior de tecido muscular também. É verdade. Aí, Então, agora ela falou. Depende do objetivo também. não é Não se bate o martelo é no muito caso, né? individual, é muito individual, mas poderia ajudar. Agora, não vale a pena você fazer isso se isso lhe causar algum desconforto, se você passa mal. Do que adianta eu fazer um treino em jejum e não fazer o treino direito. É melhor me alimentar e fazer bem feito, porque o básico funciona, mas tem que ser bem feito, né? É verdade. Quando você vai fazer um treinamento de jejum, como ela falou, realmente você não vai estar com aquele rendimento total, né? Uhum. Então, tem isso também. Qual que é o objetivo, né? Depende muito. Depende O pessoal muito, faz é. cardio de jejum, ou o pessoal faz musculação em Isso, jejum, isso. ou vai fazer um cross de jejum. Aí o bicho pega. Aí depende. Depende muito do esporte que a pessoa tá também. Aí depende. É, Agora, mas são variáveis, né? uma coisa importante que ela falou aí é se você está se alimentando direito, né? Programada para o que você quer fazer, essa questão se você vai treinar em jejum ou não, isso verifica-se na hora da consulta. Sim. Aí, se o cidadão de manhã não é acostumado a comer, A rotina, né? No caso dele, da pessoa. Né? se não pode comer, se não consegue, se não é acostumado, precisa treinar logo cedo. E disse que treina em jejum. O que é que ela iria fazer? Me corrija aí se eu estiver errado. É alimentar o cidadão, dar nutrientes para ele na noite anterior, no período anterior. Então estará em jejum, mas terá nutrientes ali. Entendi. Entendeu? Ele vai passar a noite com aquela nutriente, aquela base de reserva. E o cara vai treinar, tô em jejum. Beleza. Mas tu se alimentou uma noite antes, né? Foi dormir e tem reserva ali. E ele treina de manhã, nesse caso, por exemplo, né? Aí são muitas variáveis que a gente pode colocar. Né? Depende muito. Colocação Depende. perfeita. Foi bom, Sim, muito bom. da mesma forma que o jejum pode provocar um desconforto muito grande no paciente, uma alimentação um tanto quanto excessiva também pode dar um desconforto, porque a digestão ela requer muita circulação sanguínea. Então, se você come, o seu corpo vai mandar sangue para a região do intestino para poder absorver esse alimento. Se você tá ali praticando uma atividade física, o seu corpo precisa de sangue nos seus músculos. Então, não é viável você comer muito ou fazer uma refeição muito próxima do treino, vascularizar o intestino e não vascularizar bem o músculo. Também pode dar um desconforto, você pode ter um enjoo. Então, por isso que é muito importante a gente combinar tudo, o horário da alimentação, o horário do jejum, se vai treinar alimentado, se não vai. E no final das contas, dá certo. A gente consegue
combinar direitinho com o paciente e ele faz, e ele treina bem, ele melhora o rendimento, não passa mal e tudo certo. Então, perfeito. Breno, só uma perguntinha para você, que é o seguinte: a pessoa que tem diabetes, Sim. ela sempre tem a mais forte, ela tem a tendência de se alimentar muito, né? Então, a pessoa que tem diabetes praticando exercício físico, como é que seria a alimentação dela? Você falar sobre uma refeição antes do Exatamente. treino para um diabético. Exato. Então, o diabético não necessariamente come muito, né? Quando se tem uma disfunção, né? Quando se tem um desequilíbrio nessa diabetes, pode ocorrer uma disfunção do apetite, ele sentir mais fome. E normalmente ele vai buscar alimentos mais palatáveis nesse momento de fome, né? É por isso que muito diabético ele não encontra um equilíbrio de glicemia, porque ele vive comendo alimento refinado, né? Para eu favorecer o exercício de um paciente diabético, depende muito. Existem uns que até conseguem fazer algum exercício em jejum, certo? A maioria não. A maioria não consegue porque eles sentem que tem uma queda de glicose e tudo mais. Mas é muito do todo, sabe? É muito do geral, é muito do que eu vou fazer ao longo do dia, como é que vai ser a distribuição da dieta desse paciente, o fornecimento de carboidratos em um horário ou no outro, para poder, na hora do movimento, na hora do exercício, ele não ter um desconforto. Existem diabéticos, por exemplo, que correm, a gente pode colocar algum tipo de suplemento nesse meio caminho aí, para que ele não tenha uma queda muito brusca de glicose. A palatinose, por exemplo, é um tipo de carboidrato que dá para a gente colocar para ele manter essa glicemia, para ir absorver devagarzinho, ele não ter uma tontura, uma fraqueza na hora do movimento, mas dá sim. Precisa ver o todo. Rotina, tudo, né? Isso. Já teve alguma situação, algum cliente de vocês, aluno, paciente ou aluno que se chama? Eu chamo paciente. Paciente, né? Então, algum paciente de vocês, alguma situação que vocês viram assim, a pessoa era difícil, a vida da pessoa, a rotina da pessoa era difícil também, e vocês tiveram ali que conversar, que às vezes, muitas das vezes, eu vou até melhorar a pergunta, na verdade. Muitas das vezes é mais a pessoa é difícil, mas aí vocês tiveram que parar para O que é uma pessoa difícil? psicologicamente, e não ter uma rotina, não ter toda uma rotina certinha, né? Programa. Começou a consultoria com vocês Sim. e tipo, bagunçado, o cara era bagunçado e já era. Não sei o que fazer agora. Aí vocês tiveram que conversar com ele, mostrar como era, tudo direitinho. Como foi essa? Teve alguma situação Me assim? expliquei, ele perguntou. Então, você quer saber alguém que Sim, meio alguma que situação não de vocês. contribuía Não, para ter uma isso, rotina isso. favorável? Agora eu entendi. A palavra certa, rapaz. A Tradução. palavra certa. Traduzindo. Sei, não me lembro de alguém que não tivesse uma rotina. Até Ah, porque eu lembro, quando as sim. pessoas decidem vir para a consultoria, normalmente elas decidem dar um passo na vida. Não esqueça o seu exemplo, mas eu tenho um exemplo de um que tinha tudo para dar errado e deu muito certo, que era o paciente que não vamos usar nomes, né? Não. Mas era o paciente que precisava treinar no trabalho. Ele trabalhava muito longe. Ele passava o dia inteiro no trabalho. Ele fazia refeições no trabalho. Ele precisou mudar de rotina e levar as refeições dele, porque o que eu oferecia lá não era favorável para a melhoria dele, da alimentação e tal. Imagine, você precisar sair super cedo de casa, fazer todas as suas refeições no seu ambiente de trabalho, chegar em casa praticamente na hora de dormir e você mudar tudo isso. Ele conseguiu fazer. Ele treinava no trabalho, vocês conseguem imaginar o que é você sair de casa, acordar 1 hora mais cedo, às vezes fazer um cardio antes de sair de casa, ou acordar para montar todas as dietas, né? Todas as marmitas da dieta, desculpa. E passar o dia inteiro lá, chegar em casa, dormir e fazer tudo de novo no outro dia. Ele conseguiu fazer isso. Então,
se for falar de uma rotina complicada, ele é um exemplo para mim que Show. ele mudou, ele fez a diferença. Eu entendi você perguntar um cara assim, bagunceiro. Isso também. Que a gente chega, fala A e ele faz Faz X. B faz também, diferente. justamente. Fala A e também. ele faz X. Ah, isso tempo. Lembro, A gente pegou um paciente que ele não queria mesmo, Forma alguma. não queria parar a cerveja. E não parou, não. E Lembrei. não parou. Aí, É justamente isso que é uma parada, né? pô, e não parou. Psicológica, né? Aí, Isso, né? ó, até isso. Se você é adepto ao alcoolismo, a gente lhe atende também. Entendeu? Não seja por isso. Não seja por isso. Sem preconceito. Então a gente foi e fez, né? A Mayara deixou o cara tomar vinho. A gente reduziu. Na verdade, ele tem as opções de álcool dele, a gente reduziu a frequência e a quantidade. Ele bebia bem mais. Porque é o Né? seguinte, Conseguiu pessoal, reduzir. olha, qual que é o pensamento? Eu não posso pegar para uma pessoa que passou praticamente a sua vida inteira fazendo aquela mesma coisa e eu não posso pegar tudo que ele faz e arrancar de um dia para noite. Não é assim. Eu estou olhando para lá porque É gradual. Não, tranquilo, vai ficar. eu não posso fazer isso, É gradual. né? Então, se eu tenho um paciente que ele toma bastante refrigerante, muito refrigerante, toma Coca-Cola, é obeso. Eu não vou chegar para o cidadão e cortar 100% do refrigerante do rapaz. Sim. Eu não posso fazer isso. Não se faz isso. A gente vai causar um problema sério na mente do cidadão. Não podem. Tá? Então, se a pessoa toma refrigerante, come de tudo. Meu irmão, você vai tomar seu refrigerante ainda. Você vai comer suas besteiras. A gente só vai regular um pouquinho. Né? Começa, tira o refrigerante com açúcar, coloca um sem açúcar, faz uma redução. Vai passando um tempinho, se ele vai conseguindo, a gente vai mexendo mais. Reduzindo mais, né? Porque se tirar 100%, a gente quebra a pessoa. A gente causa problemas sérios para a pessoa. Entendeu? A pessoa, é tipo um vício. Você passa, sei lá, você é uma pessoa que tem 30 anos, você toma refrigerante desde criança. É. Se tu passa a faca de um dia para a noite, é complicado. Então tem que ir reduzindo. Tem que ir reduzindo, mexendo aos poucos e conversando bastante. Porque a pessoa tem que entender. Existem aquelas pessoas excepcionais que a gente vai, ah, você consegue tirar? O cara diz, consigo, meu irmão. Consigo. O cara tira e o cara tira mesmo. E acabou. Mas aí não é todo mundo, isso aí é a minoria. Né? Se a gente vai conversar com o paciente e percebe ele que ele tem uma paixão por determinado alimento, determinada bebida, aí tem que se balancear. Vai tirando aos poucos. A Mayara dá uma opção menos perigosa, uma opção mais saudável. E aos poucos vai retirando, até o cidadão mudar a mente dele e conseguir seguir a dieta direitinho, sem, né, os toxicólogos, as coisas tóxicas. Tem, os nossos pacientes que estiverem assistindo vão lembrar. Tem uma pergunta que o Miller faz. Qual é o nível de comprometimento que você quer entregar? Isso é muito importante. Porque tem gente que chega decidido 100% a mudar de vida. E aí, com essa pessoa, a gente pode realmente aplicar todos os métodos e essa pessoa vai fazer. O Natan. O Natan é o exemplo, O né? Natan, pronto, o Natan é essa minoria que eu lhe falei. Entendeu? Dizer, Natan, para você emagrecer, você tem que fazer isso. Foi incrível. Eu passei um tempo conversando com ele. Assim. Ele disse, eu quero. Ele estava nervoso, ele estava quase chorando, que ele não aguentava mais ser obeso. Aí ele disse, eu vou fazer o que você mandar. E com aqueles olhão grande. Eu disse, vai mesmo. Vai. Aí montamos tudo. O cara cortou as besteiras. No outro dia ele cortou. Ali é uma mente forte. Pronto. Um cara desse tem resultado mais rápido. Porque fez todos os treinos. Cortou o que não prestava. Entendeu? Mas, prossiga aí. Eu só me lembrei, mas não, para não parar. Aí, Mas, em realmente. caso de pessoas que querem resultado, mas não querem abrir mão dos prazeres, a gente deixa claro que não vai ser na mesma velocidade que você está esperando. Verdade. Porque é uma desconstrução, né? Você não ganhou 10 quilos em um mês. Não espere que você vai perder 10 quilos em um mês
E se perder, não vai ser de forma saudável. Se você quer realmente aquilo que você... É porque muita gente tem uma frase que ela até um tanto... Eu não gosto muito de utilizar, mas é muito real. Tem pessoas que não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. Por isso que elas usam alguns artifícios. Existem pessoas que elas parece que querem tirar a própria responsabilidade das coisas. Então, quando você está consciente de que aquilo ali não vai ajudar, mas mesmo assim você quer insistir, então a gente deixa claro, continue, mas não vai ser na velocidade que você espera e o resultado que você deseja não vai ser tão logo. É isso. Verdade. É É. assim, foi dado muitas dicas aqui. Eu até tinha algumas perguntas, mas vocês já falaram. Já na conversa que vocês já foram colocando. E assim, eu queria 3 dicas práticas aí de vocês para começar uma jornada de treino e alimentação. 3 dicas práticas aí, vocês pensem Contratem aí. a consultoria das estrelas. Aí, tá certo. 3 dicas práticas, assim. Primeiro, contrato pessoal, né? Diz aí, aproveita e já diz aí como é que entra em contato com vocês. Vocês podem entrar em contato conosco pela Consultoria das Estrelas, o Instagram, Consultoria das Estrelas, ou individualmente pelos nossos Instagrams, Mile Olímpio, Maiara Martins, Nutri Maiara Martins. Nutrimera. Isso. Lá você vai ver link de contato, tá? Entra aí e segue a gente, pô. Tá? Certo? Eles vão montar estratégia para vocês, tudo direitinho, individualizado, como foi falado aqui. Individualizado. Eles já falaram tudo o que acontece, principalmente com cada ser humaninho. Cada ser humano tem a sua especificidade, né? Cada pessoa é única. Isso. Cada pessoa é única, e ponto final. Né? Não tem papo de eu fiz A, tu vai fazer A também. Né? Você pode fazer um A, mas é diferente do meu A. Isso. Pode ser um A minúsculo, né? É. Uma maiúscula. uma Então, as dicas são para iniciar, para iniciar uma Vai vida começar uma saudável. jornada saudável aí, de treino e alimentação. Eu sempre digo que o que é ruim, né? O que é nocivo já é muito conhecido. Então, a gente já tem uma noção básica. Mesmo que você não seja uma pessoa da área da saúde, mesmo que você não seja uma pessoa que tenha muita proximidade com a vida saudável, você sabe o que não é tão saudável. Por conta própria, o que é que você pode melhorar na sua rotina? Melhora a qualidade de sono, dorme o mais cedo que puder, acorda o mais cedo que puder, tenta tirar a noite inteira dormindo, tenta não usar muita tela antes da hora de dormir, isso já ajuda muito no controle hormonal, já ajuda muito na questão da tua resposta metabólica. Bebe água. Minha gente, bebe água. Faz uma atividade física que você goste. Não precisa ser musculação. Às vezes a gente diz, vocês precisam começar a treinar. E o pessoal, eu vou pra academia. Não precisa se você não gosta. Vai pra outra coisa. Tem funcional, tem natação, tem corrida, tem balé. O que vocês acharem melhor. E tenta comer o mais natural possível. Fazendo isso, a gente já minimiza bastante os riscos de doença e já consegue resultado. Eu costumo dizer que estética, ela vem depois da saúde. É como se o nosso corpo estivesse agradecendo o fato de você estar cuidando dele e ele ficar mais bonito. Não tem pra onde correr. É isso. Perfeito. Então vou dar um exemplo mais profundo aqui, Por favor. Ele é mais... Eu agradeço. tá? O que a Mayara falou está correto. Mas... Já falou do exercício, tudo direitinho da alimentação, mas eu vou falar da sua cabeça. Se você quer rotina de saudável. Roteiro, Uma rotina saudável. rotina saudável. Rotina saudável. Isso. a primeira coisa pra Jornada, né? Uma jornada saudável, rotina saudável. olha, eu acredito muito que a primeira coisa que a pessoa tem a fazer é decidir. Decidir. E não invejar. Importante essa fala. Então, você precisa decidir. Não dá para invejar a cor. Né? É uma coisa que
que não se faz, é um negócio que eu não entendo. Como é que eu quero ficar igual a fulano? Só porque acho que fulano tem um corpo massa. Mas por quê? Qual é o real porquê? Mudança de vida, cara, é mental, é uma decisão que a pessoa precisa tomar sozinha. Ou porque não está satisfeito com o estado atual que está, ou porque, às vezes, até por raiva mesmo, né? Foi zombado. Muita gente muda por isso, decide por isso, Sim. porque foi zombado, sofreu bullying, né? Mas a pessoa chega naquela hora e decide. Então, a parte mais importante que eu acho, mais interessante que eu acho, é a decisão. Então, você tem que escolher por que que eu vou fazer isso, né? E não simplesmente vou fazer isso porque fulano faz, porque o corpo é o que eu quero. Mas quando a sua mente ela decide fazer, você não para mais. Você não consegue, você não para, você decidiu, mudou de vida. Então eu acho que uma coisa muito importante é você dizer, não, agora eu preciso, eu sei que eu sei o motivo que eu preciso e eu não estou invejando ninguém. E é assim que eu vou fazer. Então a decisão é mudar meu corpo, é mudar minha vida, é mudar minha saúde. Então essa pequena frase, eu estou resumindo tudo numa pequena frase, decidir. É a sua decisão. Muita gente vai entender de uma forma, muita gente vai entender de outra, mas faça a diferenciação aí de inveja e decisão. Então escolha a decisão. Perfeito. Então, vou só dar aquela resumida aqui do que a gente falou em todo o nosso processo aqui. A gente falou sobre vocês, né? Primeiro, vocês falaram sobre vocês um pouco, do que cada um, a questão como é, divina e que foi E o interessante. meu Cara, foi... as eu coisas caí. A parada sempre tem esse quê, assim, místico comigo. né? Divina aqui, a escolha da Maiara também. Seguir em Nada frente ali, espiritual, foi tudo muito... tudo muito eu tô aqui, eu racional. vou fazer e pronto. Falamos sobre o treino em si, e cada pessoa tem a sua, né, especificidade ali, cada um é único em si. Falou da questão da nutrição, como isso é um combustível pra gente, como do corpo. A gente desmistificou aqui algo que se fala muito no meio fitness, que foi também a questão do jejum, né? Foi falado aqui também, foi muito massa. E as dicas que eles deram agora sobre práticas para a gente viver bem, ter uma vida saudável, ter uma rotina, né? Uns insightzinhos básicos só para a gente saber como é que se vive, né? Isso é maravilhoso. Viver e não sobreviver. Isso. Então, eu quero. Já divulgaram o Instagram de vocês, não foi? Tudo direitinho. Então, eu quero agradecer a vocês por estar aqui. Obrigado por esse conhecimento, por esse conteúdo. Eu sabia que se trouxesse vocês aqui, eu ia ter bastante conteúdo neste lugar. E não é pouco, e vai dar corte com força aqui hoje. Que bom. Mas vai ser massa. Muito obrigado, viu, por tirar um tempinho de vocês. Sei que vocês também estão cansados, né? Tiram um pouquinho aí do tempo de vocês para estar aqui. Muito obrigado de verdade. Vocês têm alguma coisa para falar? Fica à vontade. Eu que agradeço o Breninho do Apocalipse. Chama ele de Breninho do Apocalipse. É um prazer. Pessoal, se tiver alguma dúvida, fala no Instagram. Eu não cobro não para Isso. responder, tá? Nem ela. A gente responde de Isso. graça. Pode procurar eles que eles Qualquer vão... dúvida aí, pode falar. A gente responde. E, cara, se eu puder deixar um recado aqui, é aquela questão da decisão. Faça isso. E vai dar tudo certo. Vai dar certo. Decida e escolha bons profissionais. Tem isso também, né? Eu também quero agradecer pelo privilégio, né, de vir aqui, de ter essa troca de conhecimento, porque nunca é demais, né? A gente sempre tá aí vendo o que as pessoas estão vivendo, estão sobrevivendo, o que é que a mídia tanto propaga, o que é que se vende hoje em dia,
as pessoas buscam incessantemente por um padrão estético, não pensam no amanhã, não pensam no que aquilo vai levar para a vida delas. Isso é muito problemático. E a gente está aí trabalhando para conscientizar as pessoas de que elas podem ser o melhor delas e não o melhor do que os outros, né? E juntos podemos ajudar vocês, não é? Falando sobre o nosso acompanhamento, o nosso atendimento. Falem conosco, entrem em contato. Tem o Instagram, tem o WhatsApp. Entrem em contato, agendem o horário. Caso queiram aparecer por lá, a gente fica lá no Centro Olímpico Treinamentos, o centro de cross, todo mundo sabe onde é. E vocês podem aparecer lá, conversar, tomar a decisão, como o Miller falou. E é isso. Obrigada pela audiência. Valeu, galera. E ia ter hoje um sorteio. Tá gravado, mas não tem nada não. Aí eu vou deixar pra semana que vem, o próximo episódio. Porque deixar ao vivo, né? Isso. Aí a gente deixa. Sim. Sim. Sem estar ao vivo. E a gente deixa o próximo episódio. Então, quem tá assistindo, quem vai ficar gravado, quem tá assistindo, lembre-se que o próximo episódio vai ter o sorteio do Benieri Importes, tá? Então, endofinando o podcast, tá? A gente tem uma frasezinha que a gente. Bordão? Um bordãozinho. Deixa eu só botar ele aqui, que eu já esqueci. Ah, meu Deus, o bordão, ele esqueceu. Eu esqueci o bordão, produção. Deixa eu botar aqui pra falar. Tem que falar todo o podcast e eu esqueço até de falar ele. Que é Endofinando Podcast. Mova-se, alimente sua mente e viva mais leve. esqueci. Que legal. Mova-se. Mova-se, alimente sua mente e viva mais leve. Viu, galera? Valeu. Um abraço pra todo mundo aí. Obrigada. Show.